Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canal da Guerra. O vídeo de hoje é uma produção do Senado Federal de 2015 com depoimento do general Vilas Boas, uma oitiva do general Vilas Boas, onde ele fala da situação da Amazônia, né? Necessidade de integrar a cobiça internacional, etc. Nós estamos resgatando alguns vídeos das duas casas do Congresso, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, para que vocês entendam, né, a necessidade dos parlamentares conhecerem os problemas nacionais para daí elencarem soluções. Isso é muito importante, gente. Eu vivo falando aqui que se nós não conscientizarmos os parlamentares, né, das necessidades de defesa e soberania do Brasil, a gente não chega em lugar nenhum. E nós só vamos conseguir fazer isso se transformar numa pauta eleitoral. Essa pauta eleitoral só vem através de uma demanda da sociedade. E essa demanda só se obtém através da conscientização que o canal Arte da Guerra e seus parceiros procuram fazer aqui na internet. Então vamos ouvir agora o general Vilas Boas, e essa semana ou semana que vem eu devo publicar mais vídeos aí, mesmo que sejam vídeos antigos, porque esses assuntos continuam atualíssimos e influindo na vida nacional. Olá, a Amazônia e suas riquezas, a Amazônia e seus problemas. Terra rica em biodiversidade, região cobiçada por brasileiros, estrangeiros e traficantes. Me preocupa porque há uma grande desarticulação no combate ao narcotráfico. Estamos perdendo uma guerra, que é a guerra contra as drogas, contra o narcotráfico. A defesa da fronteira brasileira, a questão indígena. Senadores da Comissão de Relações Exteriores debateram problemas e soluções para a Amazônia. Acompanhe a partir de agora, aqui, no Em Discussão. O Brasil é um país curioso, interessante, que em pleno século XXI, nós não temos ainda completado o nosso processo de consolidação da nacionalidade. Temos um passivo que corresponde à tarefa geohistórica não realizada de ocupação de praticamente metade do nosso território. Isso corresponde exatamente à Amazônia. Mas os dados mais abrangentes que encontramos indicam que a Amazônia abriga 23 trilhões de dólares em recursos naturais, 15 trilhões abaixo da superfície, decorrente dos metais, minerais, metálicos, não metálicos, energéticos, etc., e 8 trilhões acima da superfície, relativo à biodiversidade, sendo que uma parcela extremamente pequena dessa biodiversidade, no que diz respeito ao seu potencial de exploração econômica, é conhecido até hoje. A Pan-Amazônia, que nós vemos aqui, são 7 milhões de quilômetros quadrados, nós ocupamos 5, mas é interessante ver que alguns países são até mais amazônicos que o Brasil, no que diz respeito à percentagem do seu próprio território abrangida pela Amazônia, como o Peru e a Bolívia, em alguma parte. São 9 países condôminos, com as suas áreas humanizadas e dinamizadas voltadas para os oceanos. Então, esse contexto amazônico corresponde a um enorme vazio e há uma homogeneidade muito grande entre todas elas. Homogeneidade da geografia física, da geografia humana, e são áreas carentes de infraestrutura, extrema pobreza, e os problemas são os mesmos. Né, os problemas ambientais, indígenas, dos ilícitos, a questão da água, enfim. Manaus ocupa uma posição privilegiada. Ela é equidistante de todas as principais capitais, principais cidades da Amazônia. As capitais como Caracas, Bogotá, Lima e La Paz e mesmo as grandes cidades brasileiras. Então, Manaus é um epicentro da Amazônia. Daí, nós entendermos a inconformidade da população do Amazonas de Manaus em até hoje o Estado não contar com uma rodovia que o ligue ao centro-sul do Brasil. Uma capital economicamente importantíssima e não se conecta com o restante do país. A Amazônia abriga a resposta a alguns dos grandes problemas que afligem a humanidade atualmente. Questão de biodiversidade, mudança climática, produção de alimentos, produção de energia renovável, a questão da água. Daí nós entendemos o grande apelo que a Amazônia exerce
diante da opinião pública internacional e ela ser foco das atenções permanentemente. Não se pode abordar qualquer questão Amazônia apenas com viés de defesa, ou viés econômico, ou viés ambiental. Não. Tudo necessariamente deve estar integrado. E para que tenha condições de mudar a realidade. A Amazônia abriga 23 milhões de pessoas, a maioria em extrema pobreza, vivendo em condições precárias, e os maiores sacrificados neste processo têm sido os nossos indígenas. Então, essa questão, o viés social é fundamental. Há que pensar primeiro nas pessoas que habitam a Amazônia. O segundo que nós temos que nos preocupar é a questão da ciência e tecnologia. Então, enquanto não houver essa visão de aplicar conhecimento intensivo, e esse conhecimento, tanto um caráter de pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia, mas ele tem que estar associado também com o conhecimento tradicional dos povos da Amazônia. Isso é fundamental. Mas então eu falei desse caráter multidisciplinar, a questão social, a questão de ciência e tecnologia, logicamente a questão ambiental. Nós temos que realmente chegar num ponto de desmatamento zero, é necessário, pelo patrimônio que isso representa, pela responsabilidade que nós temos perante o mundo e perante as gerações futuras, e também pelo pragmatismo. É um dado curioso, um estudo da Embrapa, senador, que a Europa, por exemplo, hoje tem 0,3% das florestas originais preservadas. Nós temos ainda da ordem de 70% das nossas florestas, considerando que a Mata Atlântica praticamente toda desapareceu. Então, ninguém tem autoridade moral para tentar nos apontar o dedo e dizer como nós devemos tratar da Amazônia. O quarto vetor é o desenvolvimento econômico, porque se a população não tiver alternativa, realmente ela vai viver, né, da exploração extensiva da Amazônia. Manaus, que a doutora Nazaré também conhece, Manaus é um exemplo disso, né? A Zona Franca, o Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus, proporciona da ordem de 120 a 150 mil empregos, considerando uma relação de 3 empregos indiretos para cada emprego direto, nós teremos na ordem de 400 a 500 mil empregos. O problema é que cada vez que nós impedimos a construção de uma rodovia, o asfaltamento de uma rodovia, impedimos a construção de uma linha de transmissão, ou a construção de uma barragem, nós estamos dificultando que se tenha esse desenvolvimento intensivo capaz de proporcionar essa preservação da Amazônia. E, logicamente, as questões de segurança e de defesa também. Feito essa abordagem geral da Amazônia, eu queria agora focar em 2 aspectos mais específicos. Primeiro, é o que o general Etchegoyen caracteriza muito bem com os déficits de soberania que nós vamos admitindo se estabelecerem perante ou dentro da Amazônia. O mais recente agora, nós tivemos esse ano, o presidente da Colômbia apresentou no Congresso uma ideia chamada Triple A, esse corredor ecológico que vai dos Andes ao Atlântico, passando pelo Amazonas. A intenção é que essa área seja preservada exatamente como contribuição para deter a mudança climática. Ela tem no total 135 milhões de hectares, 62% deles são no Brasil, corresponde a 83 milhões de hectares, ou seja, são 830 mil quilômetros quadrados. Isso seria implantado no espaço de 5 anos. Isso vai ter uma influência grande na questão ambiental, né? Congelamento, a lógica é sempre essa, é congelamento de áreas que os recursos naturais não podem, aqueles recursos naturais que eu me referi, os 23 trilhões de dólares não poderão ser explorados. E também a questão dos povos indígenas, mais uma vez, serão afetados. Nessa área nós temos 3 comandos de brigada, temos 9 unidades do Exército e temos 16 pelotões especiais de fronteira. Isso sempre traz também restrições para a atuação tanto das Forças Armadas quanto da Polícia Federal. No próximo bloco, o tráfico de drogas e a defesa das fronteiras. É um sistema extremamente complexo, com alto conteúdo tecnológico.